com vocês? Vamos à nossa aula de hoje? Boa tarde, pessoal. Então, vamos aí à continuação da matéria do conjunto dos números racionais, localizando esses números racionais na reta numérica. Vamos lá? Tá, então, quem são os números naturais? São os números a partir do zero, os números positivos, 1, 2, infinitamente. Os inteiros negativo e os racionais, os naturais com os inteiros, só que vai acrescentar a fração, né, número decimal. Então, aí a gente falou na aula passada sobre esses números. Mas como que a gente localiza esses números racionais na reta numérica? Então, aqui, eu coloquei alguns exemplos aí para a gente fazer a localização nessa reta numérica. Por exemplo, 1/3. Se a gente pegar 1 e dividir por 3, vai dar 0,33, né? Infinitamente. O que isso quer dizer, né? Como é que eu vou localizar esse número aí, 1/3, na reta numérica? 0, alguma coisa é um número que vai estar entre quais desses números aí, ó? Né, que no caso aí vai ser 1/3, né, que é 0,3333. Se a gente for dividir, né, vai estar aqui entre os números 0 e 1, tá? Então, esse 1/3 aqui vai estar entre esses números aqui, ó, 0 e 1. Então, a gente vai escrever 1/3 aqui, ó, entre esse intervalo de 0 e 1. Como que a gente escreve 1/3, né? Como que desenha 1/3? Eu divido em 3 partes, então, entre 0 e 1, eu vou dividir em 3 partes iguais. Então, é só pôr 2 risquinhos aí, ó, né? Que aí vai ficar dividido esse espaço aí, ó, em 3 partes iguais, né? Então, vou colocar aqui para vocês verem, ó, os risquinhos. Aí, ó, tá vendo, ó? 1, 2, 3, tá? Dividir em 3 partes. E vou pegar, na fração lá é 1/3. Então, eu vou pegar a primeira parte. Então, onde é que tá a primeira parte, né? Olha lá, ó, esse primeiro risquinho que eu coloquei, ó, que no caso aí, depois do 0, quer ver? Aqui, ó, o risquinho. Então, tá aí, ó, aqui está 1/3, ok? Então, é só a gente dividir e ver onde é que está o número. Agora, vamos dividir 3 dividido por 5. O que é 3 dividido por 5? Também a mesma coisa, dá 0, alguma coisa, só porque é negativo, né? Então, ó, ou seja, vai estar entre 0 e menos 1. Tá? Então, primeiro a gente localiza onde é que está esse número. O denominador é 5, então eu tenho que dividir em quantas partes? Em 5 partes iguais, ou seja, põe 4 risquinhos, porque o quinto vai dar no menos 1. Tá? Então, eu vou pegar esse intervalo aqui, ó, entre 0 e menos 1, e vou dividir em 5 partes iguais. Tá? Vou colocar aqui. Aí, ó, tá vendo? Ó, dividiu em 5 partes. E vou pegar a terceira. Então, ó, vou contar na terceira parte. Então, tem o 0, né? Aí, eu vou contar 3 partes. 0, 1, 2, 3. Aqui, ó, contando aqui. Igual eu contei do 0 até o 1, eu vou contar só porque indo para a esquerda que é negativa. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente tem o menos 3/5, beleza? 7/6, a mesma coisa. Se eu for dividir, 7 dividido por 6, vai dar 6 vezes 1, 6. Vai dar 1, alguma coisa. Não precisa nem terminar a conta, é só pensar. Então, 1, alguma coisa é entre 1 e 2. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir em quantas partes? 6 partes iguais. Então, eu vou pôr 5 risquinhos. Porque o sexto risco é no próprio número 2, né? Então, vamos lá. Colocando 5 risquinhos aqui. Aí, quantas partes que eu vou pegar? 7. Presta atenção nesse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volta lá no começo de novo, ó. 7, tá? Então, quando for o número passar, 6 passou, volta lá no número. Tá? Então, a gente dividiu. Agora, a letra D é menos 3/6. Então, você vai pegar o 3 e dividir por 2. Vai dar 1, alguma coisa, só porque na parte negativa, ou seja, vai estar entre menos 1 e menos 2. Dividindo em 2 partes aí, ó. Vamos dividir, né? Vai ter que pôr um risquinho só apenas. Aí, ok. Aí, eu tenho que pegar quantas partes? 3. Então, vamos contar?
Ó, aqui não conta. Então, 1, a primeira aqui. 2, volta de novo. 3, aí. Então, tá aí, ó. Menos 3 meios, ok? 25 décimos. Primeiro você divide, né? 25 dividido por 10 é 2, alguma coisa, negativo. Então, vai estar lá entre menos 2 e menos 3. Vai dividir em quantas partes? 10. Então, vamos dividir, colocar 9 risquinhos aqui, ó. E a gente vai contar até o 25. Então, ó, quando a gente contar aqui, ó, a primeira vez vai dar 10, segunda vai dar 20. Então, é só contar o quinto risquinho, então, nesse caso aqui, né, que é 25. Então, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tá aí, menos 25 décimos, ok? Então, assim a gente localiza na reta numérica os números, qualquer fração dada. Continuando aí na nossa matéria, gente, quem quiser ficar acompanhando no livro é a página 53, tá? Falamos então dos números racionais na reta, agora a gente vai relembrar oposto só porque o oposto que a gente vai ver aqui, oposto, ou se você quiser falar valor absoluto, que é a mesma coisa, né? A gente vai fazer o oposto agora de uma fração ou um número decimal, que são os números racionais. Na verdade, é a mesma coisa do oposto de um número natural, de um número inteiro. Por quê? Simplesmente trocamos o sinal, né, do nosso número. Então, se é menos 2/3, o oposto vai ser o quê? Mais 2/3. De menos 7,5, mais 7,5. E de mais 5,8 vai ficar... Colocando do lado de cá, né? Então, mais 5/8, o oposto vai ser... menos 5/8. Então, o oposto é simplesmente trocar o sinal do número, independente se ele é inteiro ou se ele é um número racional. Tá, agora falando sobre o módulo, né? No módulo de um número, a gente coloca aí, ó, essas barrinhas aí, ó, né? A gente coloca essas barrinhas e o módulo de um número, né? No caso, gente, módulo é o valor absoluto, oposto que é o simétrico, tá? Que eu tinha falado anteriormente. Só voltando aqui, módulo é o valor absoluto e oposto e simétrico, que é a mesma coisa, tá? Então, só corrigindo o que eu falei ali no oposto. É oposto ou simétrico, tá? Troquei os nomes aqui. Mas vamos lá, no módulo, né? O módulo de um número, todo número que tiver dentro dessas duas barrinhas aí, ele vira positivo. Tanto para número inteiro como para número racional, tá? Então, é a mesma coisa. Então, o módulo de 3,5 que é positivo, vai continuar positivo. O módulo de menos 3/8 vai virar positivo. E o módulo de zero... Gente, oposto e módulo do zero é zero, tá? Por quê? Porque o zero não é nem positivo nem negativo, ele é neutro, tá? Então, no caso, ele não tem menos zero, né? Então, no caso oposto e simétrico do zero é a mesma coisa, tá? Então, módulo de qualquer número, se fosse uma letra, qual que é o módulo da letra A? Vai ser A. Agora, se perguntar do oposto, qual que é o oposto de menos A? Vai ser mais A. Ou o oposto do mais A vai ser o quê? Vai ser menos A, tá? Então, o oposto de qualquer número ou qualquer letra é só trocar o sinal. E módulo de qualquer número ou letra, ele sempre vira positivo, beleza? Continuando a nossa matéria, né? Agora na página 54, comparação de números racionais. Comparar é você falar se ele é maior, menor ou igual, né? Então, aqui eu coloquei esse primeiro asterístico aqui para a gente analisar. Tem um número negativo e um positivo. Gente, nem precisa olhar que número que é. Toda vez que tiver um número negativo e o positivo sempre vai ser maior. Então, no caso aqui, ó, o 2 é maior, tá? Agora, quando é 0 e menos 2,5, a mesma coisa, gente, o zero é neutro, né? Mas o zero é maior que qualquer número negativo. Então, nesse exemplo aqui, o zero é maior. Então, o que vai ter um pouquinho de dificuldade é se os dois números forem negativos. Porque os dois números positivos a gente já viu no ano passado, mas a gente vai relembrar aqui um pouquinho. Agora, quando os dois são negativos, também a gente vai ver que é a mesma coisa, só porque é o contrário do positivo. Então, exemplo aqui, só um minutinho.
Aí, primeiro vamos colocar esse exemplo aqui mais fácil. De denominadores iguais, olha esse exemplo aí. Quando os denominadores forem iguais e os dois números positivos, o maior é o maior mesmo. Então, no caso, é como se a gente ignorasse esses denominadores, tá? Então, o 3 é maior que 2. Então, a mesma coisa, de 2/7 e 3/7. Quem que é maior? O 3/7, ele é maior do que o 2/7, tá? Então, no positivo ficaria assim. E no negativo? Tá, então aí, quando os denominadores forem iguais, né? Lembrar que o negativo é o contrário do positivo, né? Então, aqui também a gente vai fazer o contrário, né? Então, no caso aqui, o maior seria o 3, se os dois fossem positivos. Como os dois são negativos, é o contrário, então, o -2 que vai ser maior nesse exemplo aí, ó. Olhando, lembrando da reta numérica, né? Na reta numérica, o -2 aqui, ó, ele é maior que o -3. Então, por isso, tá vendo? Ó, sempre quem está à direita é o maior número, então, -2, ele é maior que -3. Não esqueçam desse detalhe quando os dois números forem negativos, né? Lembrar aí do conjunto dos números racionais. Tá? Beleza? Nessa parte aí. Agora, vamos ver quando os denominadores forem diferentes, né? Então, olha esse exemplo aí, ó. Os denominadores são diferentes, né? E os dois são negativos, né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode pegar e dividir o numerador pelo denominador, né? Então, a gente pode pegar aí, ó, o 7 e dividir ele por 10. Né? 7 dividido por 10 não tem como. Então, a gente coloca o 0 e uma vírgula, né? E acrescenta um 0. Mas aqui 7/10, a gente sabe que é 0,7. Então, nem precisaria fazer essa conta. Mas fazendo aí, ó, dividindo, né? Dá 0,7. Então, essa primeira parte aí, a -7/10, é a mesma coisa que -0,7. Então, vamos colocar aí, ó. Comparar esses dois números. Agora, vamos dividir 11 por 15. 11 dividido por 15, mesma coisa, né? Deixa eu colocar aqui. Não tem como, né? 11 dividido por 15. Então, a gente coloca 0, acrescenta um 0. Então, acrescentando um 0 aí, ó. Aí, vamos na tabuada do 15, né? Quem não souber, pode fazer aí no cantinho aí do lado, né? É 7, né? 15. Vamos fazer 15 vezes 7, só um minutinho aqui que deu um probleminha aqui na tela. Deixa eu só organizar rapidinho. Aí, voltou. Aí, 15 no caso, né? Aí, ó, 15 vezes 7 é 105, diminuindo os dois, vai sobrar 5, né? Aí, né, ainda não dá para comparar, que o outro também era 0,7. Então, vamos fazer mais um número aqui, ó. Então, acrescenta um 0, 15, 30, 45, 60. Tem que ser por 3, né? Então, no caso aqui, 3 vezes 15, 45. Aí, diminui, né? Vou colocar aqui, ó, vezes 3, né? Dá 45, resta 5. Vai voltar o mesmo número que é o 5 lá de resto, tá vendo? Vai virar 50. Então, 3 infinitamente. Então, do lado de cá, né, do menos 11 quinzeavos é menos 0,7333. Então, quem que é maior dos dois? Aí, ó, lembra do número positivo, se os dois fossem positivos, né? Se os dois fossem positivos, o 0,7 é maior que 0,7333, né? Agora, como... Vê, ó, pode até igualar as casas decimais para visualizar, né? Então, o 0,73, se os dois fossem positivos, era maior, né? Mas como esse número aí, ó, esse número menos 0,7, ele é negativo, né? Menos 0,73, então é o contrário. Então, quem que vai ser maior? Menos 0,7.